Muito bom dia, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês nesta aula ao vivo, vivaço, online, nesse dia lindo, lindo, lindo lá fora, de temperatura, por enquanto, civilizada, cada vez mais civilizada temperaturas sempre muito amenas, muito tranquilas. Cá estamos nós, então, com mais uma aula. Estão me ouvindo direitinho, pessoal? Tudo bem? Ó, já colocou ali, ó. Sofia, credo, Alan. Como credo, Alan? Olha ali, ó. Opa, tamo junto, Victor. Civilizada. Temperatura civilizada, Letícia Kirten. Muito bem. Queridos, cá estamos nós então, nesse momento, nessa manhãzinha de sexta-feira. Agora mudou um pouquinho nosso horário, né? Temos a última aula ao vivo, então, da manhã na sexta-feira, mas continuamos. Quero bater os 40 graus. Tá doido, Gabriel? Mas jamais. Jamais! Ó, daí a Júlia disse, com esse estúdio todo, como não? Vocês viram? Guedini Pictures, entendeu? É Guedini Pictures. Meu pequeno estúdio aqui. Ó, agora tem aqui o isolamento acústico nas minhas paredes aqui. Fiz uma cápsula acústica aqui. Meu pedestalzinho novo no microfone. Tá que tá, hein? Praticamente um youtuber, gamer. Olha só, cadeirinha gamer, para dar aquela comportada na coluna. Afinal de contas, eu estava ontem na minha aula de Pilates, né, pessoal? E me respeita, então, né? Eu estava eu lá me esticando que nem uma rã lá, então, claro, tenho que manter a minha ergonomia, né? Minha postura, não é isso? Para justamente, senão a professora chega em cima. Pode perguntar? Ah, deve sair hoje, possivelmente, deve sair hoje. Enfim, cá estamos nós, então. Eu só vou abrir aqui o slide para vocês, tá, gente? Só vou abrir aqui um pouquinho aqui, só um instante. Vamos lá. Alan Gameplays. Ai, ai. Já pensou? Eu acabei com aqueles YouTubers games assim, bem clássicos lá. Vamos ver. Pessoal, só diz pra mim quando vocês visualizarem o arquivo, tá? Quem quiser seguir pelo Coque Arquivos, também já está lá esse arquivo para vocês, tá? Está esse arquivo lá para vocês direitinho no Coque Arquivos, Coque Files. Muito bem. Vê se vocês estão visualizando. Atenção. A qualquer momento. E aí, abriu aí, pessoal? Abriu? Beleza. Ou seja, né? Hoje, então, é o momento que a gente finca pé nesse termo que é a indústria cultural, ou seja, a indústria cultural como conceito. Entender esse processo. Nós viemos discutindo nas nossas últimas aulas ao vivo, né? Coisas como cultura de massa e cultura das massas, ou cultura para as massas. Né, discutimos a massificação da comunicação, a ideia de comunicação de massa, inclusive, por aí vai. E eu vinha comentando com vocês que estávamos, então, nos aproximando, de fato, do assunto indústria cultural, que é a grande cerejinha do bolo agora. Tá? Então, pegando essa linha, pessoal, entendendo, tentando trabalhar esse conceito, é bom primeiro recordar algumas coisas. E você viu comigo em aulas anteriores, foi na aula da semana passada não, na semana retrasada, né? Semana passada não tivemos, mas na aula da semana retrasada, você viu comigo isso daqui, ó. Um homenzinho chamado Umberto Eco. E aí eu havia comentado com vocês que esse pensador italiano do século XX, início do XXI, falecido em 2016, infelizmente, o Umberto Eco tinha uma teoria que ele via duas correntes distintas de pensadores quando o assunto era discutir, por exemplo, comunicação de massa. Né? Tinha o grupo dos apocalípticos e o grupo dos integrados. Olha só o grupo dos apocalípticos, né? Que acreditavam que a cultura estava condenada ao declínio. Ou seja, aquele pessoal que, sei lá, vê alguma manifestação cultural contemporânea, sei lá, vê um funk, por exemplo, e fala: isso não é música. Que absurdo, estamos caminhando para o declínio. Então, isso é uma fala tipicamente apocalíptica. Já o outro grupo é o grupo dos integrados, que olha só, defendiam que a cultura teria um caminho promissor a utilizar-se da transmissão de massa, ou seja, a cultura poderia se valer, por exemplo, né, das novas ferramentas comunicacionais para que a cultura possa chegar a tudo e a todos. Né? Então, quer dizer, são duas correntes distintas. Colocando em miúdos, pessoal, é como se o primeiro grupo fosse um grupo mais pessimista, o segundo grupo um grupo mais otimista, com relação a esse tema polêmico, que é a massificação da informação, quer dizer, a informação colocada de modo massivo no nosso dia a dia. Tranquilo? Então, só para dar aquela revisada. Agora, entrando de fato na aula de hoje, nós chegamos à indústria cultural. E, pessoal, muita atenção. Esse é um daqueles assuntos que o Enem adora cobrar.
que os vestibulares, sempre quando podem, cobram. Indústria cultural é clichê em vestibulares, até como tema de redação, inclusive, né, no Enem e por aí vai. Quer dizer, é um daqueles assuntos-chave no campo da sociologia, tá? E a primeira vez que se tem a expressão indústria cultural vai ser numa obra escrita em conjunto por Theodor Adorno e Max Horkheimer, uma obra chamada Dialética do Esclarecimento. A Dialética do Esclarecimento. É ali que, pela primeira vez, o Adorno e o Horkheimer, né, colocam essa expressão indústria cultural. Tá? Então é ali que eles vão colocar. E o Adorno e o Horkheimer, pessoal, eles não estão elogiando isso, tá? É bom que se diga, já vamos marcar posição agora, tá? Quando pensar em Adorno e Horkheimer, que é a chamada primeira geração da escola de Frankfurt, eles não estão elogiando a indústria cultural, eles estão criticando, eles são ácidos em relação a isso, tá? Tanto que, olha só, eles vão dizer que a indústria cultural é uma cultura plastificada, é um plástico, ela é artificial, é uma cultura que não tem a expressividade que deveria ter enquanto cultura, né? Acaba sendo muito plastificado. E pensa comigo, quando pensamos a palavra indústria, ora, indústria, como é que ela produz? De modo massivo, né? De modo padronizado e objetivando o quê? Money, lucro. Ou seja, a cultura da indústria cultural vai ser essa cultura massiva, padronizada e objetivando lucro. Portanto, existe aqui uma preocupação essencialmente mercadológica. Por isso que a chamada cultura de massa ou cultura para as massas, que vimos na última aula, é o tipo de cultura que será vendido na indústria cultural. E ali tem uma imagem que eu coloquei para vocês, eu adoro essa imagem, né? Uma imagem que é bem enigmática, né? Você tem uma televisão, que é um elemento típico da indústria cultural, e você tem ali uma pessoinha lá na esquerda, lá em cima, que está original, né? Aquela pessoa que está original, ela tá assim, é ela, né? Aquela pessoa com originalidade. Aí, de repente, ela passa pela indústria cultural e ela vira o quê? Another brick in the wall. Ou seja, ela vira apenas mais um numa grande cinza e padronizada multidão, né? Ou seja, você perde a sua originalidade. É o que a gente sempre brinca, né? Inclusive, que num mundo onde as pessoas se acostumaram a serem muito iguais, a pensarem igual, a falar igual, num mundo onde tudo tem que ser muito igual, tenta ser diferente. Tenta ser o diferente e você vai descobrir de forma rápida e infelizmente cruel o peso de ser diferente. Você vai descobrir de forma rápida e cruel o peso da palavra preconceito, por exemplo. Né? Porque a indústria cultural, ela nos compele, ela nos obriga em muitos aspectos, na crítica feita por Adorno e Horkheimer, a que sejamos todos iguais. A que sejamos todos de um mesmo padrão de comportamento, qual seja ele. Entendem? Literalmente, a indústria nos conforma. E aí, dentro disso, por exemplo, olha só, a crítica de Adorno e Horkheimer apontava na direção de que a indústria tiraria da cultura erudita o seu rigor e da cultura popular a sua espontaneidade. Perfeito futebol clube. Pessoal, se liga nisso, tá? Olha só. Vamos lembrar que uma das características mais ímpares, mais singulares da cultura erudita é o seu rigor, né? É o seu método mais esquadrinhado, né? A sua formalidade. E uma característica indelével da cultura popular é justamente o quê? Uma ideia de uma cultura mais espontânea, mais ligada às classes populares, uma cultura mais aberta, não é isso? De repente, vem a indústria cultural e plastifica tudo, faz um pacotão, né? Faz um enlatado, ok? De repente você vai lá e tira do erudito as características básicas, assim como também tira as características básicas daquilo que chamaríamos de popular. Olha que interessante. Vamos lá, momento cultural, um oferecimento, professor Alan. Olha só, tem uma questão aqui que é interessante. Vocês todos conhecem uma coisa chamada CD, Compact Disc, né? Compact Disc. Quando o CD surgiu, foi uma revolução, né? Meu Deus, nossa, mídia digital, uau. Hoje, eu confesso para vocês que eu nunca mais usei um CD. O meu carro, ele tem lá o CD player que nunca foi usado. Porque eu entro no carro, eu já conecto pelo Bluetooth do celular e eu vou ouvindo Deezer, ou Spotify, que seja, no meu carro, tranquilo, né? Hoje é muito streaming. Nem o meu pendrive eu uso mais para música, por exemplo. É uma coisa muito louca, né? Como avançou rápido. Mas, por exemplo, olha que interessante. O CD, um CD normal, ele comporta até, no máximo, tá? No máximo, 74 minutos de música.
Ele comporta 74 minutos de música gravada em formato padrão, não em MP3, que comportaria mais, né? Mas no formato de música padrão sem compactação, são 74 minutos de música que vai dentro de um CD normal, tá bom? Por que isso? Porque 74 minutos, aproximadamente, dá 73 minutos e uns pouquinhos, é o tempo de duração da Nona Sinfonia de Beethoven. Ou seja, a indústria usou uma obra de Beethoven, a Nona Sinfonia, para delimitar o tamanho do CD, porque eles queriam uma mídia em que fosse possível colocar uma obra como a Nona Sinfonia, que é uma obra longa, numa única mídia, sem precisar de um segundo disco, por exemplo. Então o CD foi limitado por uma obra do século XIX, olha que loucura. Só que perceba interessante, a Nona Sinfonia de Beethoven, que ao todo tem 73 minutos uns quebradinhos, tá? A Nona Sinfonia de Beethoven tem essa duração. Ela só tem 4 músicas, ela só tem 4 faixas. Sendo que a última faixa, que é a faixa o presto, né, que é a faixa que é de encerramento dessa sinfonia, ela tem em torno de 23 minutos e 40 segundos, mais ou menos isso, em torno disso. 23 minutos. Então, você imagine que é uma música que tem 23 minutos, uma faixa, 23 minutos. Então não vai tocar na Atlântida, não vai tocar na Itapema FM, não vai tocar no Itapema Lounge. Não, não vai tocar. Por quê? Porque se eu colocar uma música dessa no rádio, vai levar 23 minutos, quase 24 minutos, para que daí a rádio possa colocar uma coisa chamada de intervalo comercial, que é da onde vem o lucro da rádio. Percebe a ideia? Então, acabou. Imagina, não vai tocar Legião na Atlântida. Não vai tocar Pink Floyd na Atlântida, porque são músicas muito longas, que fogem das determinações da indústria cultural. Então, o que acontece? Imagina que eu peguei a música do Beethoven, essa de 24 minutos, e eu vou levar 24 minutos para colocar uma propaganda. O que a indústria cultural muito malandramente fez? Ora, ao invés de fazer músicas de 24 minutos, façamos músicas de 4 minutos. Ou seja, se ao invés de fazer uma música de 24 minutos, eu fizer músicas de 4 minutos, eu vou lucrar 6 vezes mais. Porque a cada 4 minutos, intervalo. 4 minutos, intervalo. 4 minutos, intervalo. Essa, pessoal, é a teoria dos 4 minutos. Ou seja, pode reparar que todas as músicas que tocam no rádio ou que aparecem na televisão, todas têm entre 3 minutos e meio a, no máximo, estourando 4 minutos. Porque senão não faz sucesso. Então não é que os artistas hoje são mais preguiçosos, necessariamente, ou coisa do tipo. É que qualquer artista que produza música, por exemplo, ele sabe que se ele fizer uma música muito longa, nunca vai tocar no rádio e ele não fará sucesso. Né? Por isso que daí tem aquelas bandas mais indie, eu curto algumas coisas assim nesse sentido também, mais experimentais e tudo mais, vão para onde? Não vão para a TV nem para o rádio, vão para os veículos de streaming, como Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai, né? Vão nesses veículos de streaming, onde ali você coloca a música que você quiser e vai ouvir quem quiser. Imagino eu que vários de vocês são ouvintes, inclusive, de algumas bandas ou grupos que não tocam na grande mídia, mas que estão nos agregadores, que estão lá no Deezer, no Spotify ou no YouTube, né? Porque justamente acaba sendo uma outra via. Entenderam? É igual série de TV. Série de TV, por exemplo, tem aquelas séries tipo sitcom, né? Que são aquelas séries mais comédia, tipo um The Big Bang Theory, um Friends. Eu sei que agora vocês redescobriram Friends, né? O Friends é uma coisa bastante antiga, mas a geração de vocês agora redescobriu Friends, né? E entre outras séries assim, Simpsons, né? Que já tá com mais de 26 anos, os Simpsons têm, entre outras. Que pode reparar que essas séries que eu citei agora, olha o meu olho coçando. São séries que têm em torno de 23 minutos cada episódio, né? São 23 minutos cada episódio. E aí terminou. Por outro lado, tem aquelas séries mais políticas, né? Séries políticas, séries dramáticas, cujo episódio médio costuma ter 50 minutos. E é uma receita de bolo, tá? Uma vai ter 23, a outra vai ter 50. E tem algumas séries que, assim, ó, num caso muito excepcional, fogem a esse modelo. Por exemplo, se eu pegar uma série que eu, Alan, eu adoro aquela série. Por enquanto não tem temporada nova não, mas é uma série fantástica, que é a Sherlock, que é uma releitura contemporânea da obra do Conan Doyle, né? O Sherlock. Cada episódio de Sherlock tem 90 minutos, quer dizer, 1h30. Por isso que cada temporada do Sherlock tem 3 episódios. Porque, caramba, são 3 episódios de 1h30, são 3 filmes, né? Então é uma coisa bastante longa. Quando compara... É maravilhoso, né, Victor? É maravilhoso. E assim, ó, tem essa ideia. Filmes, por exemplo. Filme, pessoal, ali no final dos anos 90, os filmes chegavam a 2h30 tranquilo.
tá? Depois o mundo se tornou muito eletrizante, né? E aí os filmes voltam ao padrão de 1h45, 1h30 de filme, né? Então, de repente, hoje em dia você não encontra mais tantos filmes acima de 1h45, 1h50, já começa a estourar. Tanto que você tinha algumas exceções. Pega lá um Senhor dos Anéis da vida. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é o último, ele tem mais de 3h30. E a versão estendida que tem para comprar em Blu-ray, passa de 4 horas de filme. Eu só assim, meu Deus, professor, meu Deus, 4 horas! Ah! É. Você acha longo um filme de 4 horas, mas quando lança uma temporada da sua série favorita, você não raro faz maratona de 10 horas assistindo aquela série sem parar. Olha que loucura, né? Por exemplo, eu tenho aqui em casa o Vingadores Ultimato, um dos últimos Star Wars, também era bem longo. Quer ver? Ó, eu tenho aqui em casa, olha só, Jéssica, eu tenho aqui em casa um filme do Bernardo Bertolucci chamado Novecento. O Novecento, basicamente, é a história da Itália entre 1900 e 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Esse filme que eu tenho aqui, o Novecento, do Bernardo Bertolucci, esse filme tem, pasmem, 5 horas. De modo que o filme é dividido em 2 atos, né? Um ato de 2h30, outro ato de 2h30. Tem um outro filme sobre a história do Freud, que o filme completo tem 8 horas. Eu falei 8 horas. Você imagina? Quer dizer, então a indústria cultural ela também foi se adaptando ao tempo. Conforme as coisas ficavam mais ágeis, também o tempo dos filmes diminuiu, aquela coisa toda. Percebe a ideia? Literalmente, nós apressamos a arte. A indústria cultural acabou apressando e, em algum aspecto, aprisionando a arte. Porque ou você fica dentro desses modelos pré-estabelecidos, ou você, que eventualmente seja um produtor de cultura, não fará sucesso. Entende a ideia? Isso é muito interessante. Eu não sei se vocês lembram é, de uma banda que ela gravou um vídeo no YouTube, tá? Gravou um vídeo no YouTube há anos atrás, e o vídeo explodiu. Inclusive, o vídeo foi gravado na minha cidade, inclusive. A banda explodiu, assim, uma banda de Curitiba chamada Banda Mais Bonita da Cidade. E eles tinham feito, ó, Ana Laura, ó, Curitiba. É uma banda chamada Banda Mais Bonita da Cidade. Eles tinham feito uma música chamada Oração. Uma oração. É mais ou menos assim a melodia, né? E era um clipe muito bonitinho, muito tal, né? Bem fofinho o clipe. Só que o vídeo estourou. Em uma semana eram milhões de visualizações no YouTube. Milhões. E os caras foram lançados, né? Até se você acessar o site da banda, você pode baixar os álbuns da banda gratuitamente. Isso permite, você pode colaborar com eles, né? Ou baixar gratuitamente. E aí, a música Oração. O pessoal falou que é uma música que repete muito a letra, mas claro que repete. É uma oração. A oração é feita de repetição. Isso é um mantra, você fica repetindo, né? Por isso que ela repete. Mas tem uma coisa curiosa. Na versão que fez sucesso do YouTube, a música tem pouco mais de 6 minutos. 6 minutos. Aí um dia eu fui no site da banda. E qual foi minha surpresa quando eu encontrei a versão de estúdio dessa música? Tem 3 minutos e 40, mais ou menos. Quer dizer, os caras literalmente limaram, tiraram 3 minutos da música original. Por quê? Porque eles sabem que aquela versão do YouTube não vai tocar no rádio. Não vai tocar lá nas rádios de Curitiba, por exemplo. Vai tocar o quê? Vai tocar a versão de estúdio com, no máximo, 3 minutos e 40. Perceberam? Quer dizer, mesmo que a música que tenha feito sucesso no YouTube tinha 6 minutos, para poder entrar de fato na indústria cultural básica, na comunicação de massa, os caras tiveram que cortar a parte da música, né, para 3 minutos e 40. Entendeu a ideia? Deixa eu ver aqui. O Pedro diz, Pedro Almeida. O Queen 75 foi extremamente criticado por causa dos 5 minutos de Bohemian Rhapsody, tanto por empresários e produtores antes do lançamento, quanto pelos fãs e imprensa após o lançamento. A música é escutada até hoje, inclusive em rádios, plataformas digitais, e é um sucesso mundial. Perfeito, Pedro, é exatamente isso. Mas aí, nem precisamos ir no Queen, inclusive, né? Vocês próprios citaram aqui, Legião Urbana. Pô, Legião. Pessoal, vários de vocês escutam ou já escutaram Legião. E você sabe que tem letras no Legião que são letras enormes, e são músicas grandes, sim. Né? E, claro, não vai tocar, infelizmente, numa Atlântida da vida. Talvez lá de madrugada, quando meia dúzia de pessoas estão ouvindo a rádio, né? Mas no dia a dia não vai tocar. Entende? Isso é uma coisa muito curiosa. Beleza? Muito bem. E aí, então, nós chegamos à Escola de Frankfurt. Esta Escola de Frankfurt é onde estão o Adorno e o Horkheimer. Então, olha só que interessante.
reunindo pensadores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Henri Marcuse também tem, tá? Discutiu a questão da mídia e da comunicação. Pessoal, esse grupo de pensadores, eles são alemães, estavam na Alemanha, né? E viram a ascensão do nazifascismo, né? Então eles conviveram com o nazismo e com a Segunda Guerra Mundial. E vamos combinar, o nazismo é das coisas já inventadas pelo homem uma das mais execráveis, mais abomináveis, mais asquerosas. Não tem como defender isso. É indefensável o nazismo sob qualquer espectro, né? Hannah Arendt coloca isso muito melhor do que eu, né? Mas é indefensável, tá? Indefensável. Mas uma coisa ninguém pode dizer, que os caras não sabiam fazer propaganda. Se tem uma coisa que aqueles filhos da mãe sabiam fazer e muito bem, e isso foi um estrago gigantesco, é o uso sistemático de veículos de comunicação de massa. Em pouco tempo, Hitler e seus comparsas, aquela quadrilha que tomou a Alemanha na época, né, conseguiram transformar uma das nações mais letradas e cultas do continente europeu nos anos 30 numa nação de fanáticos políticos. E deu no que deu, né? 50 milhões de pessoas no mundo morreram para parar esse desgraçado. Né? Então veja que o peso da mídia foi muito grande nesse ponto. A comunicação nazista, pessoal, ela é até hoje estudada, por exemplo, em cursos de publicidade e propaganda. Né? Ela é estudada. A comunicação feita por Joseph Goebbels, né, que era o ministro de propaganda do Reich. Tá? Então, quer dizer, você teve isso de um modo muito forte, né? A perspectiva da comunicação. E daí, perturbados com isso e preocupados com o poder midiático na comunicação de massa, é que esses pensadores aninhados à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, vão se debruçar a tentar entender esses mecanismos, né? A tentar entender esses mecanismos até doutrinários que ali se colocavam. Então, olha só que interessante. Benjamin defendia que a produção técnica, o Walter Benjamin, e os novos meios de mídia teriam um grande poder emancipatório. Interessante dizer que o Walter Benjamin, então, ele vai mostrar que os novos veículos de mídia, aí pode pegar o rádio, que era muito comum na época, depois a TV e por aí vai, eles também trazem consigo um poder de emancipação. Como assim de emancipação? De tornarmos-nos, né, independentes. Ok? Seria possível que nós nos tornássemos independentes a partir desses veículos de mídia. Até pegando um pouquinho lá do Kant, né, filosofia kantiana, vocês talvez estejam vendo isso ou vão ver, né, com a Fellini, mas pegar um pouco do Kant, você tem lá a ideia de maioridade e minoridade, né? Na obra que é Esclarecimento, o Aufklärung do Kant, ele destaca isso, né? Ou seja, a maioridade é quando você literalmente abandona a tutela intelectual, né? Quando você literalmente é capaz de pensar por si, você se torna então emancipado, independente do pensamento. Mas se por um lado Walter Benjamin apontava nessa direção, por outro faz o questionamento. Será de fato então que a comunicação de massa nos torna intelectualmente independente? Ou literalmente a comunicação de massa apenas nos doutrina de um modo absolutamente subliminar, ou às vezes até mesmo de um modo profundamente descarado? Né? Então se cria aí, por exemplo, algumas reflexões nesse sentido. E é aí que, olha só, surgiria então uma nova cultura, diferente daquela produzida pela burguesia. Então, se antes eu tinha aquela cultura lá do século XIX, que era aquela cultura da Belle Époque, né, uma coisa meio Renoir, Monet, Manet, um Claude Debussy, né, aquela coisa bem do impressionismo, né, por ali vai, pós-impressionismo, né, quando você tem aquele tipo de cultura, que é uma cultura para um burguês poder ostentar na sua casa, símbolo inclusive de status social, para mostrar que ele tinha poder econômico, então ele ia lá e financiava uma obra de um Monet, de um Renoir, o que seja. Vou tomar uma aguinha. Falando em indústria cultural, olha o meu copo. Olha o meu copo. Um copo do Star Wars. Muito bem. E aí você pensa comigo. Dentro disso, então, ele vai falar o seguinte, que de repente essa indústria cultural cria uma cultura efetivamente nova, tá? Então, olha só, seria uma cultura não mais para contemplar. Por exemplo, você vai num museu, você vai naquelas galerias francesas lá em Paris, por exemplo, é muito louco, né? Quando você entra naqueles museus parisienses, e vamos combinar que tem uma coisa que tem na França, além na Europa inteira, né? São museus de arte. E aí você entra naqueles museus, nossa, aquelas obras que tem que sentar tua bundinha ali e ficar observando aquela grandiosidade, aquela maravilha toda. Mas então aquela obra ela é feita para contemplação. De repente a indústria cultural não faz mais uma obra para contemplação, ela faz uma obra para consumo, tal qual na charge que ali está. Ou seja, não é uma obra para se contemplar e ser, né, como eu diria, carregado pela experiência. É uma obra feita para você consumir e ir embora. Ponto, ó, consuma e tchau.
né? É uma obra, ou seja, um tipo de cultura extremamente objetiva, extremamente visando ao lucro e por aí vai. Só que também tem um fator pedagógico. Por exemplo, eu sei que não é exatamente o tipo de desenho, possivelmente, que vocês assistiam quando crianças, né? Ou que assistem até hoje, porque eu não sou criança, mas eu gosto de assistir às vezes, algum desenho animado, é divertido. Mas, por exemplo, tem um desenho, acho que todo deve ter ouvido falar, pelo menos, que é o He-Man. Né? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. E tinha a versão feminina, né? Que é a She-Ra, que é a irmã do He-Man, né? Tinha a She-Ra, né? Como é que é? She-Ra, lá assim. Aí tinha um corujito com as coisas todas lá. Mas enfim, o Thundercats é bem legal. Thundercats é baita. Thunder, Thunder, Thundercats. Oh! Lembra do Munra, não? O Munra era ótimo. Mas, por exemplo, se você pegar a She-Ra ou o He-Man das antigas, eu não vi o remake. O remake eu não cheguei a ver. Mas se você pegar a She-Ra e o He-Man das antigas, pode lembrar, sempre que terminava o episódio, vinha um dos personagens, né, lá, o mentor, ou o He-Man, ou a Tila, não importa, vinha alguém e falava assim: e hoje aprendemos uma valiosa lição. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, todo desenho do He-Man tinha uma lição de moral no final. Tinha ou não tinha? Todo desenho do He-Man tinha aquela famosa lição de moral. O Caverna do Dragão é fantástico. Eu tenho o box da Caverna do Dragão aqui em casa, tenho todos os episódios em DVD. Mas, por exemplo, olha essa que loucura. Tinha, então, sempre uma liçãozinha de moral. Até aqueles filminhos toscos que passavam na extinta sessão da tarde na Rede Globo, aqueles filminhos bem tosquinhos, tipo Cachorrinho Falante, não sei o que, aquelas coisas bem toscas, né? Aqueles filmes da TV americana. Até aqueles filminhos bobinhos sempre tem alguma coisa a te ensinar. Sempre mostra quem que é o vilão, quem que é o mocinho, né? Quem que então está certo, quem que está errado, o que que é o bem, o que que é o mal. O tempo todo é um bombardeio moral na sua cara, né? E é justamente esse o princípio pedagógico de que o Walter Benjamin fala. Ou seja, é uma cultura que vai colocando. Exato, Natália. Então, Natália, é que o Benjamin colocava, por exemplo, então, que essa cultura é uma cultura feita de modo pedagógico. Inclusive, o movimento operário naquele período vai usar essa cultura de modo pedagógico. Mesmo o nazismo, aliás, usou de modo profundamente maquiavélico, convenhamos, mas o nazismo também usou a cultura de modo pedagógico. Né? O que é a propaganda nazista, senão um ato pedagógico, um ato de ensinar uma nação inteira àquele fanatismo político que lá se colocou. Entendeu, Natália? Mas aí chegamos então a um momento. E olha só, tem um videozinho aqui, e eu sei que vocês conseguem abrir ele aí. Nós vamos assistir um pedacinho juntos, tá? Eu quero que vocês cliquem em cima do vídeo para começar ele. E dá uma olhadinha. Vamos junto, hein? Vou abrir aqui. Então, abra um vídeo aí para ver, tá? Isso aqui, se não me falha a memória, Ana, acho que é 1941, 42. Não é muito conhecido, pessoal. Olha só, é o Pato Donald na Nazilândia. Pode ver que tem os três aí: Itália, Alemanha e Japão. Tem do Pernalonga também contra os nazistas. Tá tendo da Warner contra os nazistas também. Olha só o mundinho. Tudo é a suástica, né? Até as árvores, tudo. O Cuco, aqui no desenho, é um Hitlerzinho, né?
Então, Natália, aí que tá. Existe um poder emancipatório, mas isso não exclui a situação de que essa cultura possa também doutrinar, entende? Se por um lado eu posso me emancipar com a cultura, eu também posso ser doutrinado por ela. Essa é uma questão. Agora, faça o seguinte, vão lá para no vídeo, na parte de 6 minutos e 37, tá? Vão lá em 6 e 37 no vídeo. Entendeu? O Patadão está sendo dominado, né? Está sendo esmagado pelo nazismo. Lá no final, em 6 e 37. Eu noto que ele trabalhava numa indústria fabricando munição para o exército alemão, né? Só que olha agora, olha agora. Na realidade, ele estava sonhando. E olha o pijama que ele está vestindo. E olha o que ele vai falar ao final. Olha lá. E ele fala que ele está orgulhoso de ser um cidadão dos Estados Unidos da América. Quer dizer, gente, isso daqui é um desenho, é feito para crianças. Ou seja, na indústria cultural, ninguém escapa. Né? De repente você tinha o Walt Disney, sabe-se que o Walt Disney trabalhou pesado, né, contra o eixo durante a Segunda Guerra Mundial e a favor dos aliados ali. Então ele usou sim os seus desenhos animados para essa questão, entendem? E isso ali mostra para vocês, é um desenho animado para crianças que mostra o Donald numa terra terrível, onde ele era humilhado, onde ele era oprimido, que era a Nazilândia, óbvio, a Alemanha nazista, e ao final ele descobriu que era só um pesadelo que ele estava tendo, e ele aparece dormindo com um pijama que é a bandeira dos Estados Unidos da América e com a Estátua da Liberdade ainda na janela. Quer dizer, pouca coisa é mais pedagógica que isso, convenhamos, né? Então, o que ele falou ali, Gabriel, é o seguinte: eu sou um orgulhoso cidadão dos Estados Unidos da América. Ele fala isso no finalzinho, tá? Depois tentem ver o desenho com mais calma, o desenho todinho, para vocês perceberem como é que era. Tá? Tinha desenhos da Alemanha nazista também, tá? Tinha Alemanha do desenho da Alemanha nazista também tinham desenhos que contra os aliados, foi comum, tá? Todos os lados ali usaram desenhos animados, ou seja, usaram a indústria cultural na doutrinação das crianças, tá? Só que aí então nós chegamos aqui, ó. Isso daqui eu quero que vocês abram agora. Abram esta propaganda. Ó, é uma propaganda da União Europeia. Então, Victor, tá vendo? Então, o que vocês estão vendo aí? Ó? Vocês estão vendo uma mulher vestida claramente de Kill Bill, né? E aí, olha só, os do meio desaparecem e formam a bandeira da União Europeia. Ela se multiplica. E aí, olha a mensagem ao final. Quanto mais somos, mais fortes somos. Isso daqui, pessoal, é literalmente uma propaganda feita pela União Europeia que causou grande indignação, dela foi tirada do ar rapidamente, em que mostra o quê? A Europa, simbolizada por essa mulher, sendo ameaçada pelos três maiores BRICS, né? Por China, Índia e Brasil. Tá? E aí isso foi citado como uma propaganda profundamente racista e por aí vai, né? Causou muita consternação. Tanto que só tem isso aí no YouTube. Né? No YouTube se encontra essa propaganda. E isso mostra, por exemplo, ó, o uso de um elemento da indústria cultural, o filme do Kill Bill, numa narrativa extremamente política e extremamente questionável, feita por um bloco econômico, né? A União Europeia. Quer dizer, olha só a loucura. Isso aqui, se não me falha a memória, Guilherme, é ali pelos idos de 2009, 2010.
né? 2009, 2010, mais ou menos por ali, tá? Nessa fase ali, tá bom? Então você veja, olha a loucura. E aí então chegamos ao outro olhar, porque nem tudo é tão apocalíptico, né? E aí terá um outro pensador, um americano, chamado Marshall McLuhan, esse daqui, que vai dizer que a indústria cultural poderia sim ter algo positivo, porque ela promoveria o quê? A disseminação de cultura. Se por um lado existe esse fator doutrinário, até que eu estava discutindo ali com a Natália, né, Natália? Estava falando a questão doutrinária da cultura, da indústria cultural. Por outro lado, eu posso usar os mecanismos de divulgação cultural da indústria cultural para levar cultura aonde antes não chegava. Por exemplo, se por um lado a TV pode ser algo doutrinador, por outro lado, também pode ser algo instrutivo. Depende muito do que você está exibindo. Depende do tipo de programação que é feita. Se eu pegar uma Netflix da vida, tem um monte de porcaria ali. Tem um monte de porcaria que é de queimar os olhos, né? Mas também tem coisa muito boa, vocês sabem disso. Ou seja, então depende muito a produção. Então, o Marshall McLuhan, por exemplo, ele vai tentar ter um olhar, entre aspas, mais relativista. Ele vai tentar relativizar um pouquinho esse olhar em torno da indústria cultural. Tranquilo? E aí, olha só. Será que dá para ter um Coldplay country? O que você acha? Será que é uma pessoa que ouve música country nos Estados Unidos? Imagina aquela pessoa que ouve country, tá? Música country. Será que esse cara vai ouvir Coldplay? Então, aí um dos maiores nomes da música country norte-americana gravou um dos maiores sucessos do Coldplay, que é The Scientist, tá? Dá uma olhadinha aqui, não tá disponível? Deixa eu ver aqui, ué. Ah, que desgraça. Ué, quando eu abri no YouTube deu certo. Bom, procura depois assim, ó. Procura pra esse carinha aqui depois, tá? Willie Nelson, The Scientist. Mas procura depois. Vocês vão ficar chocados. É a música do Coldplay, só com uma pegada mais country, com uma instrumentação mais country, a voz rouca do Willie Nelson, que é uma voz bastante característica da música country americana, tá? Dá uma olhadinha depois. E isso mostra esses contatos, né? Que você tem ali. Outro exemplo aqui é do cinema. Por exemplo, essa semana passada, não essa semana, infelizmente perdemos um dos maiores compositores de música para o cinema, o maestro italiano Ennio Morricone. O Ennio Morricone, ele fez trilhas sonoras belíssimas, né? E ele ficava muito bravo quando falavam que ele era um compositor de trilhas sonoras. Ele falava assim, ó, não, eu sou um compositor de música. E muito correto. Ennio Morricone musicou filmes como O Poderoso Chefão, Era Uma Vez na América, né? Por um Punhado de Dólares. Ele colocou Era Uma Vez no Oeste, Malena, que aqui está. E eu convido você agora a clicar em cima desse vídeo e ouvir um pedacinho da música. Vamos ouvir um minutinho da música, tá? Ouve aí. É um filme italiano. Ah, que beleza. Olha essa música, pessoal. Isso não é essa música de cinema, isso é uma obra de arte. Quer dizer, gente, olha que música linda. Isso aqui é música para o cinema, sim, mas é música. Isso é fantástico. O final desse filme é tão bonito. No final tem uma fala assim, ó. É, pedalava come se fuggisse, deverà fuggire, come era? Ma oggi che sono vecchio, che ho consumato banalmente la vita, da che ho conosciuto tante donne che mi hanno detto ricordati di me, ed io le ho scordate tutte, ancora oggi è lei l'unica che non ho mai dimenticato. Ou seja, mas hoje que envelheci, que conheci tantas mulheres que me disseram, lembre-se de mim, e eu esqueci de todas, ainda hoje ela é a única que eu jamais esqueci. Malena.
O filme é maravilhoso. É um filme fantástico, filme italiano clássico. Você passa na Sicília, em Siracusa, na Sicília, durante a Segunda Guerra Mundial. Um filme lindíssimo, com trilha sonora do Ennio Morricone, né? Ou seja, arte. Dá para produzir arte na indústria cultural, entendem? Então, essa é a versão mais do Marshall McLuhan, ou seja, uma versão um pouco mais relativista, né? Porém, a indústria cultural acaba oferecendo para mim e para você, não raro, mais do mesmo. Ou seja, a indústria cultural, ela não te traz muitas vezes valores novos, gostos novos. Ela apenas oferece aquilo que você já está acostumado a ter. Por exemplo, aquela série de TV da Netflix, a Stranger Things, né? A Stranger Things, pessoal, é uma série emblemática. Por quê? Porque ela foi feita usando o algoritmo da Netflix. A Netflix, percebendo o padrão de consumo dos vídeos da empresa, dos seus usuários, ela fica monitorando que tipo de coisa a gente está assistindo, né? O algoritmo da Netflix deu para a Netflix toda a estrutura de que tipo de programa tem um maior apelo sentimental com as pessoas. E aí, com base nos resultados do algoritmo da Netflix, foi construída a série Stranger Things. Ok? Quer dizer, é muito interessante. Os caras construíram uma série de TV que deveria ter o seu sucesso ancorado num critério matemático de um algoritmo que percebe o meu e o seu padrão de consumo dos vídeos da empresa Netflix. Então, quer dizer, na prática não te oferece nada novo, apenas ressignifica. É sempre mais do mesmo. Ainda que gostemos, mas é mais do mesmo. Então você mantém o quê? O status quo. Como assim o status quo, professor? Você mantém as coisas como estão. Você não muda os comportamentos. Você mantém tudo como sempre foi. É igual novela. Pode ver, novela é sempre a mesma coisa. Primeira semana, um casal se apaixona. No final da primeira semana, eles se separam por alguma artimanha do vilão. Aí, nos próximos 50 capítulos, né, nos próximos 50 capítulos, aquele casal vai e volta, sofrendo as artimanhas do vilão. Aí, na penúltima semana, o casal se reaproxima, o vilão começa a se dar mal, e na última semana, o casal está casado, com um filho no colo, e o vilão ou morre de modo trágico, ou é preso para que você se sinta vingado. Fim. Toda novela é igual. E se for novela do Manuel Carlos, nem muda o nome do personagem. Helena, sempre. Ou seja, olha só que loucura. E a gente continua consumindo aquilo. Pega uma Malhação da vida. Malhação tá desde 94. Desde 94 tá lá. E sempre vendendo toda uma sorte de produtos, né? Então você veja, isso é a indústria cultural, sempre oferecendo mais, só que do mesmo, né? E aí, olha só, vamos lá. Tal indústria, então, manteria a familiaridade do gosto popular, num mundo complexo, servindo como apontava Adorno num guia dos perplexos. O que é um guia dos perplexos, pessoal? É esse ato de alienar e de ideologizar. Ó, agora eu retomo até a pergunta que a Natália tinha feito, né? Por exemplo, imagine, vocês são pessoas que estão estudando, são estudantes. E mesmo para vocês que estão estudando, conhecendo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa, o mundo ali fora, muitas vezes, é assustador. Às vezes é difícil acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, né? O mundo muda muito rápido. Agora, coloque-se na seguinte situação. Se para você que está estudando, o mundo já é um local apavorante, imagine para uma pessoa que mal passou por processo básico de letramento, uma pessoa semi-analfabeta. Para essa pessoa, o mundo, não raro, é um desafio muito maior. Mas mesmo a pessoa mais pobre, por exemplo, costuma ter na sua casa uma TV. E muitas vezes por essa TV, ela tem a janela dela para o mundo, né? A janela dela para o mundo é a TV. O problema é que, assim como aquilo que ela assiste pode literalmente emancipá-la, né? Como a gente falava do Benjamin, pode também doutriná-la. Entendem? Por exemplo, a pessoa só assiste CNN, a pessoa só assiste Globo, ou a pessoa só assiste Band. Bom, a tua visão de mundo vai ser só da CNN, só da Globo ou só da Band. A pessoa só lê Veja, o outro só lê Carta Capital. Qual que vai ser a sua visão de mundo? Veja ou Carta Capital. Né? Você acaba não tendo uma criticidade. Então existe um poder de ideologizar, de, como está ali naquela imagem, tecer a sua cabeça desde criança. Você vai literalmente sendo tecido. Quer dizer, o quanto será que dos seus pensamentos, o quanto será das suas ideias são realmente suas? E o quanto do seu pensamento ou o quanto das suas ideias são literalmente um processo meticuloso e de anos de profunda doutrinação encerrada pela indústria cultural. Entende a ideia? Ou seja, na prática, nós temos que ter um cuidado muito grande nessa hora, né? Então, claro que o pessoal aqui que teoriza a indústria cultural tem uma visão crítica. Muito embora, claro, você não pode esquecer, né, que existe, né, e é fundamental, existe um lado também dialético. Ou seja,
Você recebe aquilo que você está vendo, mas ainda existe um elemento em você que é capaz de pensar, né? Que é capaz de fazer a crítica, tá? Mas, por exemplo, quer ver só, Gabriel? Se você vai, por exemplo, para os portais de internet, portais de internet. Hoje, a coisa mais simples do mundo é você fazer um portal, né? É uma coisa, até não é caro, tem vários scripts de portais já mais ou menos prontos, você vai lá e começa a publicar as notícias que você acha que é. Ah, mas da onde que você tirou aquela informação? Vozes da minha cabeça. Não tem como, né? Por isso que hoje em dia a questão da fake news, por exemplo, é talvez o novo nível da indústria cultural. Porque hoje em dia é tanta coisa sendo divulgada nas redes sociais, por exemplo, na internet, nos WhatsApp da família e por aí vai, que o grande desafio agora não é ter informação. O grande desafio agora é saber o que é informação e o que é simplesmente lixo doutrinário. Entendem? Então, esse é um grande problema hoje. Né? Nós temos uma fronteira, uma zona de fronteira aí hoje em dia no mundo. Você vê que as empresas, inclusive, se uniram agora contra o Facebook, não você viu? Houve uma movimentação internacional de empresas enormes, PlayStation, Xbox, não sei o que, um monte de empresas começaram a boicotar o Facebook caso ele não coibisse fake news e discurso de ódio, por exemplo. E isso mostra que, de repente, nós estamos agora numa zona de fronteira de tudo isso, percebe? Só que, por um lado, nem tudo, né, é tão apocalíptico. Pessoal, tem um problema passar só uns 2 minutinhos? Só uns 2 minutinhos para passar a nossa aula. Então, olha só, é essa questão da mudança social. Eu sei que vocês todos conhecem, possivelmente, todos esses ícones que estão aparecendo aí para você, né? Eu sei que todos vocês conhecem esses símbolos que estão aparecendo aí, que são coisas que você e eu também consumimos. Então, olha só, os meios que promovem a indústria cultural também são seus produtores. Ou seja, os meios que promovem a indústria, então os meios, no caso, um YouTube, um Google da vida, também são produtores dessa indústria cultural. Eles também criam um programa, né? Então os meios de dispersão também são os meios de produção. Tais meios podem ser instrumentalizados em favor de causas sociais. Ou seja, por exemplo, eu posso usar o YouTube para falar barbaridades, para fazer aqueles vídeos conspiracionistas, né? Blá, 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 aquela coisa toda, ou eu posso usar uma ferramenta poderosa como o YouTube para levar informação, para levar cultura, para publicar, por exemplo, uma causa social, qual seja, e por aí vai. É bom lembrar, por exemplo, que durante a Primavera Árabe, em 2010, durante a Primavera Árabe, a maior parte dos movimentos de protesto foram organizados aonde? Rede social. No Brasil, quando houve o impeachment de Dilma Rousseff, aonde que foram organizados os movimentos? Rede social. No Brasil, aonde que o pessoal que é contrário ao Bolsonaro e o pessoal que é favorável ao Bolsonaro se organiza muitas vezes? Rede social. Ou seja, hoje, por exemplo, sabemos que as redes sociais e os veículos de comunicação de massa na internet são, antes de tudo, meios políticos. Meios poderosos no exercício de uma forma de democracia direta. Ainda que nem sempre uma democracia crítica, porque às vezes é aquela coisa muito doutrinária, muito fanática, mas ainda assim um exercício democrático intenso. Né, a partir das redes sociais. Então, se por um lado existe um fator alienante na indústria cultural, também talvez é possível você se apropriar de algumas ferramentas de difusão da indústria cultural, como as redes sociais, para inclusive fazer uma forma de organização social, um movimento social, empreender algum tipo de luta que você acha eventualmente válido no seu país ou no seu mundo. Beleza, gente? Tranquilinho? Então, ó, depois dessa aula, aula grande, né? Depois dessa aula, então, bora fazer as atividades. Lembra, dê ênfase naqueles exercícios que tem texto de apoio, tá? Eu acho bem melhor que vocês façam isso para vocês aprenderem a ler um texto sociológico. Volto a insistir, vocês não erram porque não conhecem o conteúdo, vocês erram na interpretação na maior parte das vezes. Por isso que é fundamental testar a leitura sociológica. E semana que vem temos nossos plantões e, pessoal, venha no plantão. Vamos trocar uma ideia sobre o conteúdo, debater, enriquecer, aprofundar mais, né? Não é só tirar dúvidas, a gente pode também aprofundar alguns elementos na discussão, tá? Veja que agora vocês têm literalmente plantão com os seus professores de sala. Tranquilinho? Gente, foi um prazer enorme, enorme, enorme. Uma alegria minha, como sempre digo, terminar a minha semana com vocês, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui atentos e tudo mais, tá bom? Um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês. Bom fim de semana, se cuidem, vai passar e semana que vem nos vemos novamente, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Adiós, muchachos. Tchau, tchau.